Olá! Na videoaula anterior, você viu um pouco sobre o conceito de antropologia e conheceu algumas áreas que ela abarca, especialmente no campo da chamada antropologia física ou cultural. Hoje vamos explorar um pouco mais os dois campos da antropologia filosófica e teológica e, para ficar ainda bem mais definido, chamaremos de antropologia cristã. Vamos começar então pela antropologia filosófica. Este estuda o conhecimento filosófico do homem. A filosofia estuda o homem procurando perscrutar mais fundo aquilo que é dito pela ciência pura. Sistemas filosóficos como a fenomenologia, o existencialismo e o personalismo geralmente são considerados como representantes desta forma de antropologia. Isto, porém, é muito restritivo, porque qualquer filosofia que tente dizer algo sobre o homem ou sobre a humanidade, além daquilo que a ciência estipula sobre o seu grupo físico, é uma forma dessa antropologia filosófica. Portanto, a metafísica, a epistemologia, a ética, a estética, tudo tem algo a dizer sobre essa área. Aliás, alguns autores defendem que a própria antropologia parece ter sido um termo cunhado por Aristóteles, um dos mais famosos filósofos da Grécia Antiga. Mas, se assim for, o sentido de antropologia naquele tempo era bem diferente do atual. Em sua obra A Ética a Nicômaco, Aristóteles usa apenas uma vez o termo antropólogos para descrever, pasmem, o vício da fofoca e do xingamento. Isto mesmo. Foi apenas por volta do ano 1600 depois de Cristo que o mesmo termo voltou a aparecer na literatura, primeiramente latina e pouco depois na germânica, para falar da natureza humana e as teorias a seu respeito. Mas, seja como for, note que mesmo no antigo conceito de Aristóteles, a antropologia, ainda que por fofoca ou xingamento, era algo que dizia respeito aos homens, era falar sobre os homens. E não é outra coisa do que falar sobre nós mesmos. Ou, melhor dizendo, fazer perguntas sobre nós mesmos, pois esta é uma clara característica exclusivamente humana dentre todos os seres que habitam o planeta Terra. Ao que tudo indica, o ser humano seria o único dotado de um questionamento sobre o aparente absurdo de sua própria existência. Até onde podemos chegar no estudo dos animais, das plantas, das rochas, podemos dizer que nenhum cachorro, samambaia ou mineral foi encontrando perguntando coisas do tipo: por que eu estou aqui? E o que há depois dessa vida? Os cães têm medo de morrer, mas você jamais encontrará um cachorro perguntando sobre o sentido da sua vida ou o que acontece depois da sua morte. Eles podem até uivar para a lua, mas não perguntam quem a colocou lá. Assim, em termos filosóficos, aqueles que entendem o ser humano como um animal racional, e como mostraremos nesse curso, esse é um termo inapropriado, dizem que o ser humano pode ser definido como aquele animal que pergunta. Aliás, deixe-me citar o modo bem-humorado como o escritor Luiz Fernando Veríssimo apresenta essa singularidade no seu livro O Marido do Dr. Pompeu. Isso não é nada do que você está pensando. Trata-se, na verdade, de uma crônica acerca de um certo doutor Pompeu que divorcia e se torna ele mesmo dona de casa. E numa das partes do livro, na verdade outra crônica, ele disserta sobre o ser humano. Quem ele é, afinal? Deixe-me citar alguns trechos para você. O homem, dizia o autor, é o único animal que ri dos outros. O homem é o único animal que passa pelo outro e finge que não vê. É o único que fala mais que o papagaio. É o único que gosta de escargot, fora, é claro, o escargot. É o único que acha que Deus é parecido com ele. O homem é o único que se veste e que veste os outros, que despe os outros, que faz o que gosta escondido, que muda de cor quando se envergonha, que senta e cruza as pernas, que sabe que vai morrer e mesmo assim pensa que é eterno, que não tem linguagem comum em todas as espécies. O homem é o único que se tosa voluntariamente, que lucra com os ovos dos outros, que pensa que é anfíbio e morre afogado, que tem bichos, que joga no bicho, que aposta nos outros, que compra antenas, que compara com outro ser humano. O ser humano
Não é o único animal que alimenta e cuida das suas crias, mas é o único que depois usa isso para fazer chantagem emocional. Não é o único que mata, mas é o único que vende a pele. Não é o único que mata, mas é o único que manda matar. Não é o único, mas é aquele que não voa, mas que paga para voar. Ah, o ser humano também não é o único que constrói casa, mas é o único que precisa de fechadura quando constrói uma casa. Ele também é o único que passa 15 anos pagando pela casa. O ser humano é o único que foge dos outros, mas é o único que chama isso de estratégia. É aquele que trai, que polui, que aterroriza, mas é o único que justifica tudo isso. Que engole sapo, mas é o único que não faz isso por um valor nutritivo. Muito curioso, não é mesmo? E é justamente por essa curiosidade, ou por essa característica de ser humano, que evoca-se a abordagem filosófica de uma natureza ainda maior de questionamento. Eu me refiro à natureza espiritual ou teológica, que aqui nós apresentamos como antropologia cristã. Afinal de contas, o ser humano pergunta também pelo seu próprio ser. Ele quer compreender, ele quer ter consciência de si mesmo. Mais do que isso, o ser humano quer sempre captar o sentido de sua vida, do mundo, dos acontecimentos, sentidos psíquicos ou concretos, imanentes ou transcendentes. Em última instância, o ser humano é um animal, se você quiser definir assim, que busca um seu criador. É um animal que quer ser o interpretador dos seus próprios sentidos. Por outro lado, ele logo se identifica também com a sua incapacidade de se compreender e de compreender tudo de modo integral. O seu conhecimento sobre si é limitado, é condicionado pela própria subjetividade e por seu próprio aparato cognitivo. Então, aquilo que o ser humano sabe sobre si, ainda que pretensamente científico, nunca satisfaz completamente o apetite de sua busca por saber. Afinal de contas, o ser humano parece ansiar a eternidade. É nesse momento que abre-se a oportunidade de apresentarmos a proposta cristã. Nela, aborda-se a origem divina do ser humano. Ou seja, ele é a obra-prima da criação de Deus, semelhante em alguns aspectos aos animais, mas ao mesmo tempo distinto deles, especialmente no que diz respeito a ser o único em toda a cadeia que possui em si a imagem e a semelhança do seu Criador. Essa visão norteará muitos conceitos em relação ao ser humano, em relação à sua origem, à sua natureza presente e também em relação aos seus deveres e, finalmente, em relação ao seu destino. A teologia ensina-nos que o ser humano foi criado para relacionar-se com Deus, para participar dos seus propósitos e, acima de tudo, para compartilhar da natureza divina. Veja o que diz esta passagem da Bíblia Sagrada, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 2 a 18. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isto mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade e à fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Conforme veremos nesse curso, o ser humano foi originalmente criado à imagem de Deus, mas ele, por sua própria rebeldia, desfigurou essa imagem e a redenção tem por finalidade restaurá-la. Mas ainda é mais do que isto. Tem a finalidade de potencializá-la por meio da criação do homem espiritual. Isto significa uma realização das dimensões espirituais de cada indivíduo. Na antropologia cristã, o homem é um ser transcendental, ou pelo menos está destinado a sê-lo.